Falando em investigações, deixa eu te contar essa outra história. Continuam presos os suspeitos de serem os responsáveis pela morte daquela adolescente, a jovem Giovana Caetano de Almeida. Na época, quando ela foi morta e depois encontrada, em uma chácara, um sítio, melhor dizendo, tinha apenas 16 anos. Uma tristeza para a família, uma angústia, porque a gente teve aí meses de um abismo de falta de informação. A mãe, o pai, e outros familiares a procuraram durante bastante tempo. E aí veio o encontro. Só que não como a família desejava, Ela estava sem vida. Além da ocultação de cadáveres, 3 homens agora podem responder por homicídio. Eu acompanhei mais este avanço do caso e mostro agora para você, balança pra gente. O empresário Gleison Luiz Menegildo, um funcionário dele, e o caseiro do sítio onde o corpo da adolescente Giovana Pereira Caetano foi enterrado, foram presos temporariamente. As prisões foram feitas exatamente 1 ano depois da adolescente ter sido encontrada morta. Os mandados foram cumpridos depois que investigadores da DEIC encontraram indícios de homicídio. As investigações estão convergindo para eles. É óbvio que a nossa investigação de homicídio ainda não está concluída, É muito importante para nós ainda ouvirmos a versão deles, que é por isso que eu pedi a prisão temporária deles. Durante as prisões, a polícia também apreendeu drogas e armas. Durante as diligências de hoje, nós encontramos munições na casa de um dos investigados e na empresa dele nós encontramos uma pistola 9mm, uma garrucha calibre 22 e um revólver calibre 22, além de várias munições. Então é por isso que, além de nós estarmos dando cumprimento ao mandado de prisão temporária dele, ele também está sendo preso em flagrante aqui pela Delegacia de Homicídios. Esse caso ganhou repercussão nacional. O empresário e o caseiro dele chegaram a ser presos na época por ocultação de cadáver. Ambos disseram que Giovana morreu vítima de uma suposta overdose de cocaína e que decidiram enterrar o corpo da menina por medo de serem incriminados. Eles foram trazidos para cá, para a central de flagrantes, mas foram soltos no mesmo dia após o pagamento de uma fiança de R$22 mil. A adolescente de 16 anos foi encontrada morta no dia 28 de agosto de 2024 em um sítio na cidade de Nova Granada. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, mas a polícia conseguiu recuperar o telefone celular da jovem. O aparelho foi danificado propositalmente e enterrado com ela. Giovana saiu de casa em dezembro de 2023 para entregar currículos e depois disso a família perdeu contato com ela. Na época, a mãe falou com a nossa equipe sobre a angústia da falta de notícias. Tive contato com ela dia 20 de dezembro, nós conversamos. Dia 21 ela não respondeu mais mensagem e não me atendia. A gente conversava todos os dias, WhatsApp, Instagram, telefonema. Quando eu vi que ela não tinha mais, ela não respondia, eu percebi que alguma coisa estava errada. Foi bem aqui, nesta empresa que trabalha com recuperação de veículos pesados, que Giovana trouxe o currículo para tentar uma vaga de recepcionista. Na verdade, foi a última vez que essa adolescente foi vista com vida. Em depoimento, o empresário contou que durante a entrevista, os dois passaram a consumir cocaína e ela passou a interagir com os funcionários da empresa. Ele teria saído daqui para comprar bebidas e quando retornou, a adolescente apresentava sinais de uma overdose de cocaína. Versão sempre contestada pela mãe. Patrícia contou que a filha não era usuária de drogas e sempre enfatizou que ela foi vítima de um crime. A gente precisa entender o que aconteceu com a minha filha. Um crime dessa brutalidade, dessa barbaridade tão... Não tem palavra para descrever como que descreve uma coisa dessa. Os 3 suspeitos de terem matado e ocultado o corpo de Giovana serão ouvidos novamente ao longo da semana e podem ter a prisão convertida em preventiva. Os advogados contratados pela mãe de Giovana para auxiliar na assistência de acusação têm acompanhado o caso de perto. A família quer justiça. Que os verdadeiros acusados sejam punidos, que seja feita justiça no caso. Quem matou a Giovana, quem ocultou a Giovana, o corpo dela, seja penalizado conforme a lei. A família acredita que, além dessas 3 pessoas que foram agora presas temporariamente, pode ter a participação
de outros? Sim, pode ter a participação de outros. A investigação corre em segredo de justiça para que seja investigado justamente isso. E no fim de semana, eu conversando com um advogado, né, com a equipe, né, de especialistas, eles são muito competentes, inclusive. Queria até agradecer por terem recebido nossa equipe. E já diziam o seguinte, lá atrás, esse empresário, Gleison, poderia ter sido preso preventivamente, porque quando ele foi encontrado pela polícia e que houve a confirmação, o depoimento de que realmente ele, junto com o caseiro, ocultaram o corpo da Giovana, embora tenham negado que houve homicídio e sim alegaram aí essa suposta overdose, ele foi preso também, a exemplo dessa vez, ele foi preso também com uma arma de uso restrito, munições, né? E vocês sabem muito bem que não existe fiança para isso, mas não se sabe por que cargas d'água, lá atrás o delegado simplesmente fingiu não ver a munição e aí só houve o registro da ocultação de cadáver, só, dá a impressão que foi pouca coisa, né? Houve essa covardia por parte, a princípio, dessas duas pessoas. E eu sempre, desde o início, estou batendo aqui, gente, mas temos a participação de outras pessoas, a empresa tem funcionários, ele mesmo disse, interagiu com todo mundo ali, ficou lá bastante tempo. Será que essas pessoas não serão ouvidas? Será que a gente não vai ter uma resposta? Será que vai ficar impune? Será que a família vai ficar em total desespero, em pranto, chorando, enquanto muitas vezes o assassino, né, a pessoa que oculta, vai ficar em liberdade e rindo? Porque é rindo, né? Porque está curtindo a vida, está em liberdade. Porque quem paga a pena hoje no Brasil, infelizmente, é quem morre. E o parente daquele que perdeu a vida. Porque é uma mãe que chora, uma mãe que perde um filho, meu querido, é uma mãe de coração amputado. É uma mãe de coração dilacerado. A exemplo de um pai. Não é verdade? Ninguém mais fica normal depois de perder um filho. Ainda mais uma pessoa em desenvolvimento. Uma pessoa que está colhendo frutos de uma boa infância, de uma boa juventude e está prestes a se tornar um adulto. Você tira aquela pessoa do seio familiar. É a mesma coisa de amputar uma mãe, amputar um pai, é com toda certeza. E muitas vezes as pessoas são elas que pagam. A pessoa que não volta mais, que perdeu a vida, o familiar, o esposo muitas vezes, e amigos que ficam sofrendo. E as pessoas que, de fato, participaram de crimes, estão em liberdade. Foram presas, ficaram ali, né? Alguma coisinha e um terço depois estão na rua, bebendo, dirigindo, festando, né? Participando de interações sociais. E a família que perde um filho não tem essa possibilidade. Nunca mais voltam ao normal. Eu tenho certeza que existem outras pessoas envolvidas. Existem muitos boatos, e boato é boato, não vale a pena ser pontuado. Eu quero esclarecimento total por parte da polícia, que já tem feito um bom trabalho, excelente trabalho. A gente não pode continuar comentando porque, embora a gente tenha mostrado a prisão, o caso permanece e segue em segredo de justiça, mas a imprensa não vai se calar. A imprensa, a Record Rio Preto, o Balanço Geral, o SP Record não vai se calar. É empresário, mora em condomínio, tem patrimônio de luxo. Se matou é assassino e tem que ir para a cadeia.